Olá amigos, cá estamos para mais uma aula de estudo do meio. Que bom que é estar na vossa companhia. Esperamos que estejam bem aí por casa. Vamos começar hoje mais uma aula. Sim, com o desafio que te lançámos na última aula. Este desafio consistia na realização de um meio de transporte ou de comunicação a teu gosto, com materiais que tens em casa e que podes utilizar de forma criativa. Nós fizemos este carrinho, olha, com cartão, usámos alguma cola, pintámos, ficou bem engraçado, não ficou? De certeza que dá para recordar as aprendizagens e também nos podemos divertir com ele. Ficou bem engraçado. Na aula de hoje vamos falar de mecânica. Vamos fazer experiências de mecânica. E quando falamos de mecânica, temos também de falar de transmissão, de movimento, forças, elasticidade. E para isso trouxemos alguns instrumentos que demonstram esses conceitos e os quais vamos usar aqui hoje na nossa aula. Hoje trouxemos imensas questões para que consigamos responder ao longo de toda a aula. O que serão experiências mecânicas, o que é uma alavanca e para que serve, se conseguimos ter equilíbrio, como conseguimos o equilíbrio de uma balança, o que é uma roldana, para que serve, como funcionam rodas dentadas, como lançamos objetos com menos esforço a uma maior distância, o que são pêndulos e também se o tamanho do fio influencia um pêndulo. Então temos de saber o que é mecânica. Mecânica é uma ciência, a ciência que estuda as forças e as suas ações. Quando falamos de mecânica, temos de falar de movimento pendular, de elasticidade, de forças, de movimento, de transmissão de movimento, de equilíbrio. Sim, e para executar alguns destes movimentos, o homem, ao longo da história, foi sempre utilizando objetos diferentes. Alavancas, roldanas, rodas dentadas e também alguns outros instrumentos que vamos conhecer ao longo desta aula. E, sabes, alguns dos objetos, quando pressionados, eles têm diferentes comportamentos. Ou seja, eles, se os pressionarmos e os soltarmos, eles agem de forma diferente. Quer dizer que têm elasticidade. É verdade. Sim, mas também, por exemplo, um movimento de um baloiço ou um pêndulo de um relógio também são movimentos. No caso, podem ser sistemas mecânicos ou também movimentos pendulares, são diferentes. Exatamente. Mas para percebermos isto, vamos começar o quê? Com as alavancas e as balanças, para percebermos a força e o equilíbrio. Certo? Vamos ver aqui o que são as alavancas. Vamos aqui olhar para esta imagem que nos traz um sistema de alavanca. A menina está a levantar aquela pilha de livros com a ajuda de um sistema de alavanca, do lápis, dos dois lápis. E aqui temos um quebra-nozes, que também é uma alavanca, também usa o sistema de alavanca. Então, o que será uma alavanca e para que serve? Para além destes dois exemplos, temos também outros exemplos no nosso dia-a-dia. Isto porque, vamos só aqui a ver, desde cedo que o homem inventou mecanismos para ajudarem no seu trabalho. E desta forma descobriu que usando uma barra de madeira ou de ferro e que pode girar em torno de um apoio fixo, o que lhe permitiu realizar diferentes tarefas, reduzindo assim o seu esforço. Então a alavanca é um instrumento que permite mover cargas aplicando menos força. Usando o quebra-nozes é muito mais fácil a quebrar a nós. Usando uma tesoura é mais fácil cortar algum tipo de papel ou de tecido, assim como a mola da roupa, um alicate ou um martelo, um corta-unhas, um abre-latas e até uma catapulta. São tudo exemplos de alavancas que temos no nosso dia-a-dia. Falamos das alavancas e agora vamos falar de balanças, vamos falar de equilíbrio. Temos aqui também para vos mostrar exemplos de balanças. Temos aqui uma balança feita com a ajuda de um prisma, de uma régua e pesos. Temos aqui um balancê, que vocês encontram muitas vezes quando vão aos parques para brincar. Então, esta balança que nós observamos, será que está em equilíbrio? A balança está em equilíbrio quando ela tem a mesma massa dos dois lados.
Já, por sua vez, o balancé está em equilíbrio quando os objetos exercem a mesma força. Neste caso, os meninos exercem a mesma força. Vamos agora aqui fazer umas experiências. Sim, para conseguirmos visualizar melhor. Vamos ver melhor. Antes disso, vemos um vídeo aqui Desde há sobre... muito tempo que o homem inventa mecanismos que o ajudam no seu trabalho e na sua sobrevivência. Descobriu, por exemplo, que utilizando uma barra de madeira ou de ferro é possível deslocar objetos pesados, com menos esforço. Os instrumentos que permitem mover cargas aplicando menos força são alavancas. Depois do tema estudado, estás preparado para a atividade? Pronto, então vamos aqui começar a nossa atividade. Vamos começar por fazer a experiência... Precisamos deste. A experiência da alavanca. Para isso, temos aqui também uma pilha de livros e aqui 2 objetos, um lápis e uma Vamos caneta. colocar virado para ali, Sim. para se conseguir perceber melhor. Então vamos perceber o que é que nós queremos fazer. Se a alavanca nos ajuda a levantar cargas com menos esforço, eu agora vou começar por levantar a carga com a força do meu dedo. Então, se eu colocando aqui, não é? Levantava. E vocês veem que para o dedo é um bocadinho difícil. E agora vou pedir aqui a ajuda de um instrumento, de um lápis. Vou colocar o lápis debaixo da pilha e vai servir para levantar. Mas vou fazer o mesmo movimento com o dedo e tentar levantar. É bem mais fácil. É um pouco mais fácil. Não é? Do que só com o dedo. Então, e agora, tendo na mesma o lápis e colocando debaixo do lápis aqui esta caneta. Vamos colocá-la primeiro aqui mais próximo da pilha. E vou levantar. E vamos fazer o sistema da alavanca. Vou alavancar aqui a pilha. Este lápis não ajuda muito. E agora vou pôr aqui assim. Vou colocar aqui, porque ele mais longe do ponto. Olha, eu vou trocar. Eu vou fazer assim. Na nossa sala de aula nem sempre corre bem à primeira. Coloca a caneta. Pronto. Muito mais fácil. Pronto. Estão a ver? É mais fácil levantar a pilha dos livros, ok? Pronto, o que nós queremos que vocês percebam é que a alavanca nos ajuda a levantar uma carga pesada, neste caso não é muito pesada, mas, por exemplo, nos trabalhos em que se fazem construções, não é? Normalmente são utilizadas alavancas para levantar aquelas cargas muito grandes. Pronto. Vamos passar a outra experiência. E agora vamos tentar fazer aqui a balança. Temos aqui um prisma, vai servir de base da balança, temos uma régua de 50 centímetros, vamos colocar a régua situada aqui ao centro, no 25, pronto. E para que a balança serve para pesar, não é? Colocamos massas de um e do outro lado. No caso, se fosse uma balança estruturada, tínhamos os pratos, não era? E colocávamos os pesos. Pronto, o que nós queremos que vocês aqui percebam é que ela foge daqui. Pronto. Esta não é fácil porque ela movimenta. Ela foge aqui. Foge do... Escorrega. O prisma não ajuda. Pronto. Mas, puxa. As afiadeiras têm a mesma massa e, portanto, ela terá que ficar em equilíbrio. Pronto. Está um bocadinho marota, não quer ficar. Vamos vendo se colocando mais próximo do ponto de apoio. Isto é só porque nós agora também estamos a tremer e ficamos nervosas. Pronto. Ok, quase, um bocadinho. Pronto. O que é importante que vocês percebam é que para termos o equilíbrio, não é? Temos de utilizar a mesma massa de ambos os lados. Quando isso não acontece, quando há
de um lado a massa é maior, temos de compensar depois, às vezes, do outro lado. Sempre a procurar que os pratos fiquem Pronto, em e equilíbrio. ela vai se movimentando de acordo com o sítio onde está o peso. Pronto. Se o ponto, exatamente, pronto, se o ponto fosse não ao centro, mas mais para um lado direito ou mais para o lado esquerdo, teríamos que colocar massa do lado para compensar. Pronto, aqui não vamos conseguir, que ela não faz mal. Pronto. O importante é que vocês percebam que o equilíbrio exige que estejam massas iguais de cada um dos lados da balança. Pronto. Pronto, ela começa, exato, vai se movimentando. Então vamos passar à próxima. Pronto, e agora vamos falar de... Temos aqui isto. Sim, agora concluímos que as alavancas diminuem a força que é necessária para levantar um objeto. E também que quanto maior é a distância ao ponto de apoio da alavanca, menor é o esforço que nós temos de fazer para realizar a tarefa. No caso de uma balança que está equilibrada, que não é o caso daqui do prisma, e nós também estamos assim um bocadinho a tremer, não ajudamos, vimos que o peso, ao se ficar distribuído de forma igual de um lado e do outro, a balança vai ficar equilibrada. Equilibrada, exatamente. Pronto. Pronto, já falámos então de conceitos de equilíbrio, quando falámos da balança e do balancé, falámos de força, não é? Quando falámos da alavanca, vamos agora falar de transmissão de movimento, que também é um conceito que está relacionado com a mecânica. Então vamos falar de roldanas e de rodas dentadas. Vamos andar para a frente, que isto era da nossa experiência, nós acabámos por fazer ali. Temos aqui a imagem de uma bicicleta que representa uma roda dentada, que representa as rodas dentadas, e aqui um guindaste, não é? Que está a levantar aquele carro que é uma carga muito, muito pesada e representa a roldana. Então, as roldanas são instrumentos simples que foram inventados com o intuito de nos ajudarem a levantar cargas muito pesadas. Utilizam-se, por exemplo, como vemos ali, na subida ou na descida de cargas bastante pesadas, e conseguimos levantar objetos com menos esforço. Nas gruas e nos guindastes, este sistema de roldanas pode ser até comandado eletricamente, não é? Que será o caso ali também de levantar o carro. Já as rodas dentadas, que é um sistema que temos nas nossas bicicletas, como é que funcionam? Elas são um sistema mecânico e foram inventados com o intuito de transmitir movimento sem grande esforço. É este o mecanismo que permite o funcionamento dos relógios analógicos de corda e dos pedais da bicicleta. Quando damos corda a um relógio, as rodas dentadas transmitem movimento e os ponteiros vão se deslocando. A bicicleta, quando damos uma volta aos pedais, transmite movimento à roda traseira através das rodas dentadas. E agora vamos ver as experiências com as roldanas e as rodas dentadas. Pronto. Então, vamos construir uma roldana. Precisamos aqui de um lápis. Pronto. Então, vamos construir aqui a roldana. Não sei se vamos pôr esta parte. Temos ali ainda um sistema que nos ajuda. Vamos ler. Eu posso ler. Então, vamos pôr o lápis dentro do carrinho de linhas e vamos prender um cordel nas extremidades do lápis. Pronto, então nós vamos fazendo à medida que a professora Margarida vai lendo. Portanto, temos o lápis, temos o carrinho de linhas e vamos colocar aqui dentro o lápis. E vamos prender nas extremidades. Prender nas extremidades do lápis um cordel. Vamos aqui dar um nó. Numa extremidade já está, vamos à outra.
E, entretanto, vamos prender cordel na extremidade de uma garrafa, aqui junto Portanto, agora a aqui, esta zona da garrafa. eu até se calhar vou fazer assim, que ele Sim. está muito grande. Vamos fazer assim. E depois vamos usar a roldana para nos ajudar, sem E agora, dúvida. o intuito, não é? O objetivo seria levantar a garrafa. Esta garrafa está vazia, logo, com a força motora, não é? Com a força do corpo da pessoa, não será muito difícil de levantar. Mas imaginando que ela estaria cheia de água, seria um pouco mais difícil. De qualquer maneira, aquilo que nós vos queremos mostrar é como é que podemos, através da roldana... Então, temos a roldana e vamos levantar o nosso peso. Do outro lado. Colocamos Coloca do outro lado para se ver melhor. assim. Vamos colocar o cordel no E interior vamos do puxar. carrinho. E vamos perceber que puxando assim... Coloca mais... põe mais alta a roldana, se quiseres. Assim. Portanto, é mais fácil assim, estando aqui ela no chão. É muito mais fácil levantar. Este é o sistema, então, Da assim, roldana. da roldana. Pronto. Pronto, já perceberam? Que é mais fácil levantar assim a carga, sendo ela muito pesada ou não tão E pesada. agora temos aqui. Temos aqui o sistema das rodas dentadas. Vamos retirar aqui disto. Queres usar o lápis, Cláudia? Ou o Sim. dedo? Ou o lápis ou o dedo. Se nós movimentarmos, Pronto. As rodas dentadas funcionam com transmissão de movimento. Queres pôr lá? não, já está a andar, pronto. E, portanto, Perceberam? dando movimento a uma das rodas, as seguintes vão movimentar-se, mas em sentido oposto. Pronto. Se vocês lá em casa quiserem construir algumas destas... Estas foram construídas por nós. Pois. Claro que não são tão perfeitas, Não são tão por precisas. isso às vezes param um pouquinho. Mas a ideia é perceberem que ao movimentarmos a do meio, ela Vamos andar faz aqui. movimentar as outras. E que quanto menor for a roda, maior é o número de movimentos efetuados. Está bem? Pronto. Então concluímos aqui que... Amigos, Pronto. Podemos concluir que... Sim, nós estivemos a realizar experiências simples. Sim. E agora, para percebermos melhor, vamos ver um pequeno vídeo para que consigas ter a percepção aí em casa. Sobre as roldanas, neste caso, para vocês perceberem melhor como funcionam. Então, amigos, roldanas à parte. Ufa, ainda falta atravessar o jardim todo, não posso mais. Oh, Atómico, estás aí? Preciso tanto da tua ajuda. Estou a ver. Para onde queres levar isso? Para as minhas plantinhas que estão no sótão. Para o sótão? Subir aquilo tudo? Sim. Acho que vais mesmo precisar de ajuda. Ai, anda lá e não te armes esperto. O que eu estava a dizer é que vais precisar da ajuda de um sistema de roldanas. Assim não temos que carregar o peso todo. Mas sei lá como é que isso funciona. É fácil. A lógica é trocar peso por distância. Ou seja, atas uma corda ao balde. Quanto mais comprida for a corda e por quantas mais roldanas ela passar, menos força tens de fazer. Explica-me lá isso como se eu fosse uma criança de 6 anos. Tens aqui um balde que pesa 5 quilos. Para levantá-lo precisas de fazer uma força de 5 quilos. Se puseres uma corda com uma roldana, fica mais fácil um movimento, mas continuas a ter que fazer 5 quilos de força. Se usares 2 roldanas, já só tens que fazer metade da força. E assim por aí fora. Isso, bom, Atómico. Ei, malta, vejam esta corda que encontrei aqui. Beat, estavas aí? Mostra lá isso. Onde é que se meteu aquele rapaz? Onde se poderá ter escondido? Ai, de ti se me pregas um susto, Beat. pronto. Acabou agora a parte das roldanas, vamos falar da elasticidade. E quando falamos de elasticidade, o que é que vos lembra? Elásticos, molas. E é isso mesmo. Vamos agora aqui mostrar-vos uma imagem
que tem ali uns meninos a brincarem em duas situações em que estão a utilizar nas suas brincadeiras elásticos ou molas. Ainda aqui, podemos ver mais, também aqui no parque infantil, existem estes sistemas. E ali, aquela menina está a tentar usar o elástico para mandar aquelas bolas para o mais longe que ela conseguir. Sim, e isto faz-me pensar. E faz-me pensar como é que conseguimos lançar objetos com um menor esforço a uma maior distância. É verdade. Isto, nós conseguimos lançar os objetos se utilizarmos as molas e os elásticos. Isto porquê? Porque quanto maior for a força que nós exercemos numa mola ou num elástico, maior será o impulso que vai exercer e maior será a distância a que o objeto chega. Vocês, se calhar, até conhecem e podem brincar com um objeto que tem o sistema das molas, ou neste caso dos elásticos, que quando é puxado, não é, com bastante força, dá muito impulso ao que lá está. Vamos aqui ver se vocês reconhecem. Fisga. Nós, por exemplo, na nossa escola, o ano passado, construímos fisgas com galhos de árvores e pedaços de elástico usado e fizemos tiro ao alvo lá na escola, brincadeiras, com uma fisga. A fisga é formada por um elástico e um suporte e serve para arremessar um projétil ou algo que queiramos a uma grande velocidade e a uma grande distância. Se largarmos o elástico, voltamos à parte inicial, ao estado inicial do elástico, encolhe novamente. Encolhe novamente. O mesmo acontece se estivermos a saltar num colchão, não é? Lá em casa, ou numa cama elástica, ou num trampolim, acontece também o mesmo. Portanto, os elásticos e as molas vão encolher ou ficar pressionados e vão alterar o seu formato, mas depois, quando saímos, eles voltam ao formato inicial. Então vamos ver um vídeo. Vamos. Ora estica, ora encolhe. Vai para cima, vem para baixo. Expande e volta ao normal. É assim que funcionam molas e elásticos. Tudo graças à elasticidade. Vamos esticar um pouco o pensamento e perceber mais sobre este fenómeno? Vamos então experimentar lançar objetos com estes materiais. Sim, vamos lá. Começa por juntar um elástico ao meio com fita cola. Agora segura o elástico com o indicador e com o polegar, formando um V. Muito bem. Coloca a bolinha a meio e estica o elástico como se fosse uma fisga e lança-a. Lança outra bolinha, mas com um pouco mais de força. Mais uma, com toda a tua força. E lá vai ela para bem longe. Achas que com molas vais ver a mesma coisa? Sim, mas com estes materiais, como é que eu faço? Primeiro, coloca a mola na caneta e depois a carga. Assim? Isso mesmo. Agora empurra e deixa-a voar. Então, se eu carregar com mais força, a carga vai mais longe, não é? Exatamente. Quanto mais força aplicas numa mola ou elástico, maior a energia armazenada. Ao voltarem à forma original, libertam parte dessa energia. Portanto, quanto mais força aplicares, mais força será libertada. Então, falta-nos ainda falar do pêndulo, do movimento pendular. Para isso, trouxemos aqui um pêndulo para vos mostrar. Aqui um pêndulo. Que tem um ponto fixo, neste caso as mãos da professora Margarida, e depois tem um peso na outra extremidade. E o movimento altera-se de acordo com o tamanho do fio. Exatamente. Pronto. Sim, o que são Vamos pêndulos, ver professora são Cláudia? Pêndulos. Vamos aqui espreitar. Temos aqui um exemplo
de 2 pêndulos, isto para vos ajudar a perceber que o pêndulo que tem o fio mais curto irá movimentar-se mais rapidamente, enquanto que o outro irá parar primeiro o seu movimento de vai e vem. E o exemplo dos pêndulos que temos há alguns relógios, daqueles grandes relógios de caixa, é o sistema do movimento pendular, depois faz também a transmissão de movimento às rodas dentadas e estas aos ponteiros que vão rodar no relógio. Sim. E agora vamos ver um vídeo para percebermos como funciona. O passar do tempo, o vai e vem do pêndulo. Um corpo fixo, suspenso por um fio, que oscila continuamente em torno de um ponto. Hoje vamos ver que pêndulo oscila mais vezes, se um mais curto ou outro mais comprido. Faz alguma ideia? Não, mas acredito que me vais ajudar. Começa por atar uma das pontas dos fios a cada um dos berlindes que foram envolvidos em película aderente, para ser mais fácil. De seguida, ata a outra ponta aos pauzinhos chineses. Agora segura os pauzinhos na extremidade da mesa com a ajuda dos livros. Deixa algum espaço entre eles para que não se toquem. Coloca os 2 berlindes à altura dos pauzinhos, mantendo os fios esticados e larga-os. Ah, o pêndulo mais curto mexe-se mais rápido que o pêndulo mais comprido. É isso mesmo. O pêndulo mais rápido é o que tem o fio mais curto, ou seja, no mesmo período de tempo, quanto mais curto for o fio, mais oscilações sofre o pêndulo. Na nossa aula hoje fizemos imensas experiências e, como diz isso mesmo, são experiências. Nem sempre correm da melhor forma. Por isso é que, ao experimentarmos, vamos conseguindo sempre melhorar e conseguimos tirar as nossas conclusões. Por isso hoje o desafio de casa também vai ser relacionado com experiências. Poderão fazer ou uma roldana com os materiais que viste, que tens em casa normalmente, é muito fácil de fazer. Pode ser a balança, que podes usar outros materiais, ou até mesmo uma fisga. A fisga podes colocar um galho e cortar, tens de ter cuidado a cortar, porque é um objeto perigoso, uma faca, e tem que ter a forma de um V. Depois colocas-lhe o elástico e podes usar pedacinhos de papel para puxares, colocares junto ao elástico e puxares. Podes experimentar e certamente que ou os avós, ou os tios, os pais, as pessoas mais velhas aí de casa sabem te ensinar a fazer isso. Podes brincar com esse objeto e vais-te lembrar das aprendizagens que fizemos hoje. Como sempre, fica ao teu critério escolher os materiais. É verdade. Não é? As nossas... Vamos fazer a nossa autoavaliação? Sim, a nossa autoavaliação. Já sabes que, de acordo com aquilo que aprendeste, se fizeste muitas aprendizagens, vais fazer um sorriso gigante no teu caderno. Se fizeste algumas aprendizagens, será assim um sorriso intermédio e, se não realizaste aprendizagens, vais fazer assim um sorriso muito tímido. Penso que não acontece isso. Penso que fizeste muitas aprendizagens hoje, não é? Sim, é verdade. E por falar, às vezes, em lapsos ou coisas que não correm muito bem, numa das aulas a professora referiu a palavra bilhão quando queria dizer milhão. E por isso fica aqui o reparo. Acontece? É verdade. Pronto, e vamos nos despedir, vamos não é? nos despedir. Penso que a aula de hoje foi muito interessante com as experiências. Estas últimas aulas serão assim, todas mais ligadas a algo mais prático. Mais lúdicas. Vamos deixar as recomendações habituais, certo? Sim. As recomendações são que agora, se saíres para ir dar algum passeio, podes fazê-lo, mas sempre com atenção, com distância social, usa máscara, já tens idade para usar máscara, não é? Sim, deves lavar muito bem as mãos e de forma continuada. É verdade. Nós já estamos a trabalhar nas nossas escolas e os cuidados são redobrados, por isso tu também deves precaver-te. Estamos mesmo a chegar ao fim. E das últimas aulas, que estas já serão as aulas, vamos nos despedir com beijinhos e sorrisos para todos aí em casa. Até à próxima.